Imagine 3 pessoas. Elas recebem salários diferentes. Uma ganha R$ 2.000, outra ganha 8.000 e a terceira ganha 30.000. Agora pense por um instante. O que cada uma faz com esse dinheiro? Não apenas o que compra, mas qual é a lógica por trás das decisões. Hoje você vai entender por que a forma como usamos o dinheiro importa até mais do que quanto ganhamos. E principalmente, porque as pessoas que começam do mesmo ponto podem terminar em destinos financeiros completamente opostos. Esse vídeo não é sobre julgar, mas é sobre enxergar a realidade de cada camada da sociedade. Porque se você entender isso, você nunca mais vai olhar para o dinheiro da mesma forma. Vamos começar de onde a maioria dos brasileiros começa, a pobreza. E aqui não estamos falando apenas de números, mas de contexto de vida. Pense em alguém que nasceu em um bairro simples, com ruas sem saneamento básico, escolas fracas, professores sobrecarregados e pouca expectativa de futuro. Muitas vezes, essa pessoa cresce em um ambiente onde não existem exemplos de pessoas que prosperaram financeiramente. Você não vê investidores na sua rua, não vê empresários na sua família. O que você aprende é sobreviver. Cresce tendo que trabalhar cedo, ajudar em casa e lidar com emergências o tempo inteiro. E nasce pobre não começa com um 0 a 0, começa devendo ao sistema. Isso é importante de entender, porque ajuda a explicar por que o dinheiro do pobre sempre tem destino antes mesmo de entrar na conta. Para a maioria das pessoas nessa situação, o salário é um ciclo automático. Ele entra e sai quase na mesma hora. A maior parte vai para alimentação, aluguel, transporte e contas básicas, como luz e água. Nada disso é luxo, nada disso é negociável. É literalmente o custo de existir. E esse custo aumenta ano após ano, geralmente mais rápido do que o salário. A renda é baixa, muitas vezes variável. Depende de bicos, horas extras, informalidade. Cada imprevisto vira um terremoto. Um remédio caro, uma geladeira quebrada, uma semana sem trabalho, tudo vira uma crise. Por isso é tão difícil falar de guardar dinheiro para quem vive na base da pirâmide. Guardar o que se mal dá para viver? Mas isso não significa que não existe uma saída. Significa que a saída precisa ser outra. O pobre não pode começar investindo, porque não sobra. O foco tem que ser gerar renda. Não tem como fugir disso. Isso pode acontecer de várias formas. Fazendo um curso gratuito que melhora a empregabilidade, aprendendo uma habilidade que dá para vender como serviço, pegando trabalhos extras nos horários livres ou até empreendendo pequeno, vendendo doces, fazendo manutenção de celular, cuidando de redes sociais de pequenos comércios. Esse tipo de ação cria o que eu chamo de microfolga financeira. É quando a pessoa consegue juntar 50 ou 100 reais por mês. Parece pouco, mas muda tudo, porque isso tira a pessoa do estado de urgência e coloca no estado de possibilidade. É quando você sai da sobrevivência, você abre espaço para pensar, e pensar é o primeiro passo para melhorar de vida. Mas então vamos agora para a classe média, o grupo onde a maioria de vocês provavelmente está. E aqui existe um fenômeno curioso. Muita gente da classe média vem da pobreza. É a família que melhorou aos poucos, conquistou um emprego melhor, saiu do sufoco. Só que existe um detalhe que quase ninguém comenta. Quando uma pessoa que cresceu em escassez finalmente ganha um pouco mais de dinheiro, ela não tem preparo emocional nem educacional para lidar com essa novidade. Então o que acontece? Ela compensa tudo que nunca teve. Compra o celular que queria, financia o carro que achou que merecia, faz a viagem que sempre sonhou, começa a parcelar tudo. E é assim que nasce o comportamento mais perigoso da classe média, o consumo por merecimento. Esse é o grande problema. A pessoa não está comprando coisas porque precisa, mas porque sente que finalmente pode. E isso cria um ciclo de autossabotagem financeira, que prende milhões de brasileiros. Na classe média, o salário é maior, mas os gastos crescem junto, e quase sempre crescem muito mais rápido. Esse fenômeno tem nome: inflação de estilo de vida. A pessoa ganha mais, mas continua pobre, só que agora com produtos melhores. Ela tem um celular caro, mas não tem reserva. Tem um carro bonito, mas vive endividada. Tem um padrão de vida que impressiona, mas uma estrutura financeira que desmorona com qualquer imprevisto. Não é à toa que mais de 70% da classe média brasileira vive endividada. A vida parece confortável, mas é um castelo frágil. Um atraso no salário, uma doença na família, uma troca de emprego, qualquer coisa é suficiente para fazer esse castelo cair. E por que isso acontece? Porque diferente do pobre, que não tem escolha, a classe média tem escolha, mas faz escolhas ruins. E aqui entra o que realmente separa as pessoas que sobem para o próximo nível daquelas que ficam estagnadas por décadas.
décadas. Se a classe média quiser crescer, tem um caminho claro. Simples na teoria, mas difícil na prática. O primeiro passo é parar de cavar o buraco. Isso significa atacar as dívidas caras, principalmente juros de cartão e cheque especial. Esse é o maior ladrão da renda que existe. O segundo passo é construir estabilidade real, a reserva de emergência. Esse dinheiro é o escudo que impede que emergências virem dívidas novamente. O terceiro passo é organizar o orçamento de forma racional e não emocional. Isso pode ser com o método 50-30-20, com planilha, aplicativo, com papel e caneta. O que funcionar para você. O importante é entender para onde o dinheiro está indo. Depois disso, vem o começo dos investimentos. E aqui não importa se é pouco. Na verdade, quase sempre começa sendo com pouco mesmo. O que importa é criar o hábito. A classe média precisa entender que investir não é para ficar rico rápido, mas para deixar de ser vulnerável. É para ter futuro, segurança, ter liberdade. E ao contrário do que muitos acreditam, não é preciso fazer loucuras. Um investimento de 200 ou 300 reais por mês ao longo de alguns anos já muda o destino de uma pessoa comum. Mas existe um item que precisa ser falado com muita clareza. A classe média precisa parar de cair na armadilha do carro zero e da casa própria comprada por impulso. O carro zero é um passivo imediato. A casa própria, quando comprada cedo demais, vira uma prisão financeira. Essas decisões travam o dinheiro por anos e impedem o crescimento. E é justamente nessa fase da vida, entre 20 a 40 anos, que as pessoas têm a maior oportunidade de construir patrimônio. Só que elas jogam essa oportunidade fora, porque querem viver como ricas antes de realmente serem ricas. É aqui que nasce a grande divisão, na classe média. É nesse ponto que algumas pessoas começam a acumular patrimônio e outras começam a acumular dívidas. E tudo isso tem origem em uma coisa: mentalidade. Quem enxerga o dinheiro como ferramenta cresce. Quem enxerga como recompensa empobrece. Parece simples, mas essa é a verdade. O mais interessante é que a diferença entre quem sobe e quem fica parado não é o quanto a pessoa ganha, mas como ela usa o que ganha. A classe média tem uma vantagem gigantesca em relação ao pobre. Ela tem margem, mesmo que seja pequena, e quem tem margem tem possibilidade. A grande missão dessa classe não é viver melhor agora, é se estruturar para viver muito melhor no futuro. E isso exige paciência, continuidade, responsabilidade e humildade para corrigir erros. Antes de seguir para o tópico dos ricos, é importante reforçar algo. Não existe transformação financeira verdadeira sem estabilidade. A classe média é a ponte entre pobreza e riqueza. É onde se aprende a controlar o dinheiro, a proteger o patrimônio e a construir uma vida sem sustos. É onde nasce o investidor, o empreendedor, o planejador. Mas isso só acontece quando a pessoa entende que padrão de vida não define sucesso. O que define sucesso é liberdade, e liberdade só existe quando você tem controle. Agora que entendemos a realidade do pobre e a armadilha silenciosa da classe média, chegamos ao terceiro grupo, os ricos. E aqui existe um ponto fundamental para desfazer de cara. O rico não é simplesmente alguém que ganha mais. Essa é a visão superficial. O rico, no sentido que realmente importa, é alguém que usa o dinheiro de forma completamente diferente. E essa diferença não nasce do tamanho do salário, mas da mentalidade, da estratégia e da forma como ele estrutura a própria vida financeira. Antes de falar em ativos, investimentos e patrimônio, precisamos entender a base. Como o rico pensa. Imagine alguém que já alcançou a estabilidade, que não precisa trabalhar desesperadamente para pagar contas e que ao longo dos anos foi acumulando conhecimento, experiência e contatos. Essa pessoa não enxerga o dinheiro como um fim. Ela enxerga o dinheiro como energia, como um recurso que precisa ser colocado em movimento para gerar mais resultados no futuro. Para o pobre, dinheiro é vida. Para a classe média, dinheiro é conforto. E para o rico, dinheiro é ferramenta. E essa é a maior virada de chave. Enquanto a maioria trabalha para ganhar dinheiro e pagar contas, o rico trabalha para criar sistemas que geram dinheiro por ele. Sistemas que funcionam mesmo quando ele não está ali, presencialmente. Pode ser uma empresa, um imóvel alugado, uma carteira de ações, ou até uma equipe que toca o negócio. O dinheiro do rico é organizado de forma que parte dele esteja sempre trabalhando. E é isso que vai construindo o patrimônio. Mas antes de chegar nos sistemas, existe um conceito mais importante de todos: ativos e passivos. A maioria das pessoas já ouviu falar desses termos,
mas poucas realmente aplicam na prática. Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Parece simples, mas observe o padrão. Pobres e classe média acumulam passivos, os ricos acumulam ativos. O pobre compra o que dá para comprar, a classe média compra o que quer comprar. O rico compra o que vai multiplicar o que ele já tem. E essa diferença muda completamente o destino financeiro. Quando a pessoa da classe média financia um carro zero, aquilo pode significar 20% da renda dela, indo embora em IPVA, manutenção, seguro e combustível. Ou seja, ela aumenta o padrão de vida, mas diminui o espaço de crescimento. Já o rico, quando compra um carro caro, normalmente faz isso depois que os ativos dele estão pagando todas as despesas. Um rico raramente compra luxo com o próprio salário, ele compra luxo com o rendimento que os ativos produzem. E falando em ativos, para onde o dinheiro dos ricos vai? Não existe um número exato para todos, mas podemos observar um padrão impressionante. Grande parte da renda do rico, algo entre 40% e 60%, é reinvestida. Ele coloca esse dinheiro em empresas, em ações, em imóveis de renda, em participações, em negócios que têm potencial de escalar. Outra parte significativa vai para educação, networking, mentoria, viagens estratégicas e melhoria de habilidades. O rico entende que a própria mente é um ativo e por isso investe nela. Só depois vem o gasto com qualidade de vida, que existe, claro, mas que quase nunca compromete o patrimônio. O rico pensa em décadas. Ele não precisa que o dinheiro dê resultado hoje. Ele quer que esse dinheiro cresça sozinho, ano após ano, para que daqui a 5, 10, 20 anos ele tenha liberdade real. E liberdade aqui não significa luxo, significa tempo, significa escolha, significa não depender de ninguém. É isso que o dinheiro representa para quem pensa de forma estratégica. Agora, existe algo ainda mais interessante. A maioria dos ricos não se comporta como a caricatura que você vê em filmes. Eles não são necessariamente extravagantes, não moram em mansões absurdas, não trocam de carro todo ano, não vivem em festas. O que você vê por aí é o rico do Instagram, não é o rico da vida real. O rico verdadeiro é discreto, é calculado, é focado, ele entende que ostentação é custo, e custo diminui patrimônio. E justamente porque ele não precisa provar nada para ninguém, ele concentra energia no que realmente importa: crescimento. Pessoas ricas de verdade têm 3 características que as diferenciam: consistência, racionalidade e visão de longo prazo. Elas não tomam decisões por impulso, não compram por emoção, não se deixam levar por tendências passageiras. Elas seguem uma estratégia clara, testada e repetida ao longo dos anos. É esse comportamento que permite que o rico continue ficando rico, e é isso que a classe média precisa aprender. Agora que entendemos como cada grupo pensa e age, chegamos à parte mais importante do vídeo, o ponto de virada. O que realmente muda a vida de uma pessoa comum não é ganhar mais, não é ter sorte, não é trabalhar mais. É entender em que fase da vida você está e qual é o objetivo dessa fase. É alinhar a expectativa com estratégia. O pobre precisa gerar renda, a classe média precisa parar de perder dinheiro e o rico precisa multiplicar. A vida financeira tem fases e quem tenta pular uma fase se frustra e se afunda. A grande verdade é que riqueza não começa com dinheiro, começa com o comportamento. Quem consegue controlar impulsos, adiar prazeres, aprender o básico sobre finanças e construir uma reserva de segurança já está no caminho. Quem reduz dívidas, organiza a casa financeira e começa a investir um pouco por mês já está criando raízes. E quem entende que luxo vem depois e não antes, coloca a própria vida no trilho certo. Riqueza é um efeito colateral de boas decisões repetidas por anos. Você não precisa ser um gênio, não precisa ter altas habilidades matemáticas, não precisa nascer em uma família rica. Você só precisa assumir o controle, e o controle vem da clareza. Quando você entende onde está e para onde pode ir, o caminho muda, porque você muda, e a sua vida financeira responde a isso. E para encerrar, fica uma reflexão simples, mas poderosa. O que você está construindo hoje? Sobrevivência, conforto ou liberdade? A resposta para essa pergunta define o futuro, e você pode começar a mudar agora, com o que tem e exatamente de onde está.